Loki é o personagem do momento de One Piece e assim que foi parcialmente liberado, a primeira coisa que ele fez foi meter uma machadada que soltou um raio e iniciou um incêndio lá perto da cidade. Ou seja, o cara é o puro mal. Ou, na verdade, não. Porque o que pode acontecer aqui é que ele se torne um aliado do Luffy. E eu posso provar. A primeira vez que eu vi o Loki me lembrou bastante o Doflamingo, principalmente por causa da linguinha pra fora, aquele estilo dos dois, né, bem extravagante. Na minha opinião, lembrou bastante. Até mesmo a história do Loki lembra um pouco o Doflamingo, no sentido de que os dois são retratados como o puro mal. O Doflamingo a gente viu que realmente ele era mal pra caramba, e o Loki tem a história por enquanto de que ele tacava fogo nas coisas, trazia animais pra vila, matou o próprio pai, então ele é colocado como um puro mal. Só que tem algumas nuances aqui do Loki, diferentemente do Doflamingo, que mostra que ele tem um certo lado bom. E é aqui que as coisas começam a se dividir. Loki, por exemplo, é amigo dos animais. Os monstros da região são amigos dele. E isso daqui é uma característica geralmente retratada por pessoas boas. Se ele é amigo dos monstros, significa que ele não é um puro mal. Geralmente, os maus são aqueles que tratam mal os animais. E quando um de seus lobos foi meio que morto pela Gunko, ele sentiu um pouco aquela morte. Tá certo que depois ele disse que aquele era o destino daquele animal, mas só que deu pra ver que ele ficou pistola quando a Gunko começou a maltratar o cachorrinho dele lá. Então isso daqui mostra que ele se importa com os outros, diferentemente do Doflamingo, que não se importava com ninguém além dele. Outro ponto diferente do Loki é que ele possui aliados, mesmo estando preso. Por todo esse tempo que ele esteve preso, humanos têm alimentado o Loki. Além disso, ele também tem mantido contato amigável com uma pessoa que ele aparentemente nem mesmo conhece, e ele se importa com essa pessoa. Ele dá conselhos falando que vai agredir as pessoas que agrediram essa pessoa que está conversando com ele. Então ele se importa com essa pessoa com quem ele está mantendo contato, e aparentemente ele não quer utilizar essa menina para se libertar. Geralmente quando um vilão mantém contato com outra pessoa é só para utilizar aquela pessoa ao seu favor. Nesse caso não. Parece que ele não quer utilizar essa menina para se libertar, ou usar ela como um objeto mesmo para alcançar o seu objetivo. Parece que ele se importa mesmo com ela. Então isso daqui não é uma característica de alguém que é um vilão. Seguindo esse mesmo exemplo, tem o Road, que foi o primeiro personagem que a gente conheceu mesmo a expressar um desejo pela libertação do Loki. Ele é considerado um personagem bom, um personagem que é amigo do Luffy, que está do lado do bem. E ele disse que gostaria que o Loki fosse solto e que fosse pro mar, porque ele realmente é encrenqueiro, só que na visão do Road, ele não merece ficar preso do jeito que está. Então ele gostaria de libertação e que depois saísse de Elbaf. Com certeza eu não imagino alguém desejar uma parada dessa aqui pro Doflamingo. Doflamingo, todo mundo quer ver ele preso mesmo. Além disso, sobre a história do seu pai, o rei mais famoso de Elbaf, o melhor rei que Elbaf já teve, essa história tá um pouco mal contada. Seu pai é retratado como alguém praticamente perfeito e que foi morto por seu filho. Isso daqui foi o que trouxe a maior revolta de Elbaf. Ele queria também trazer algumas reformas para Elbaf, porém a gente teve uma conversa estranha entre os Cavaleiros Sagrados, onde um deles brincou sobre o motivo de estar lá em Elbaf, que não é uma nação aliada ao governo da Marinha lá. A brincadeira disse que eles estão lá para velar o corpo de Harold. E eu acho que isso daqui foi meio que um easter egg do Oda pra gente começar a suspeitar que Harold não era tão bom assim. Isso daqui agora é uma teoria, mas eu acredito que o Harold queria abrir os portos de Elbaf, queria fazer com que Elbaf mudasse completamente, porque ele queria entrar em um acordo com os Cavaleiros Sagrados, com toda essa galera, e por isso que teve essa piadinha de que eles iriam até lá para velar o corpo de Harold, porque eles já conheciam o rei Harold e tinham um acordo com ele. Então é possível que esse rei não fosse alguém tão bom assim, só estava ali mexendo atrás das cortinas para um plano maior, e o Loki talvez tenha percebido
percebido isso, e aí tenha entrado em conflito com seu pai, o que resultou na morte de Harold. Isso daqui é só uma suposição, tá? Mas é uma suposição que explica o porquê que teve essa piadinha aí de velar o corpo de um rei que teoricamente eles nem conheciam. Isso daqui é só uma suposição, mas eu acho que tem grandes chances de ser verdadeira. A conclusão é que o Loki, na minha opinião, é um caso Kid. Sim, Capitão Kid, que é um cara extremamente agressivo, mas que no fundo não é tão ruim quanto a gente esperava. O Kid talvez seja até pior do que o Loki no final das contas. Eu acho que o Loki, na verdade, é só alguém que é agressivo por natureza, já que ele é um gigante no meio dos gigantes. Deu pra perceber, comparando com Harudin, que ele é muito maior do que todos os outros e ele é muito mais forte do que os outros. Além também de ter um sentimento de liberdade, ele querer fazer as coisas do seu jeito. Isso resultou as pessoas ao seu redor interpretando o Loki de uma forma errada. Ele era mais forte, ele tinha uma liberdade maior e isso acabava resultando em tragédias na vila. Todo esse poder com uma criança com certeza vai trazer tragédias. E como ele cresceu dessa forma, é provável que ele também não tenha aprendido a demonstrar afeto, porque a gente viu que ele se importa com os outros, mas mesmo se importando com os outros, ele é bem agressivo. Então o que eu acho é que ele é uma pessoa mal educada mesmo, que não foi bem educada pelos seus pais, que não teve uma educação boa nesse sentido, porque ele é bom no fundo, mas só que ele não consegue se expressar da melhor forma, ele é agressivo e isso resulta em todo esse mal entendimento. E quando a história for concluída, provavelmente ele vai ser colocado como uma pessoa boa, mas ainda assim, só respondendo aqui o título desse vídeo, eu não acredito que ele venha a virar um novo membro do Chapéu de Palha. Eu acho que ele vai virar um aliado, assim como o Harudin é. Isso porque é até mesmo inviável ele ficar no navio do Luffy. Ele é grande demais, cara. Não tem como ele ficar lá. Ele simplesmente ficaria ocupando espaço de todo mundo. Não tinha como viver. Além disso, também a gente tem o fato de que Elbaf está sem um rei. E esse reinado pertence ao Loki. Ele era o herdeiro do trono. Então é provável que depois que todo esse caso for solucionado, ele venha a ser um novo rei de Elbaf. Um rei que será aliado ao Luffy, que fará parte da grande tropa lá do Luffy, que são aquelas outras pessoas que seguem o Luffy, mesmo o Luffy sem saber às vezes, mas eu acho que ele não vai virar um novo membro do Chapéu de Palha, porque é até mesmo inviável. Sendo essa minha teoria sobre o Loki, mas é claro, deixa aqui a sua teoria. O que você acha que vai acontecer com o Loki? Deixa a sua opinião aqui embaixo.